Bom dia, bom dia. Vamos dar início à nossa última mentoria para orientação de estudos da trilha 1. Essa trilha foi mais curta, né? A gente precisou fazer alguns ajustes por causa do início lá, que acabou atrasando um pouquinho. Mas, assim, o conteúdo que a gente não conseguiu ver nessa trilha, a gente vai ver na trilha 2. A gente vai continuar, né, trabalhando em front na trilha 2. Então, o que não ficou bem claro aqui, né? O que é a trilha 2? A trilha 2 é como se fosse um reforço da trilha 1, né? Vocês vão. Porque na trilha 1, muitas pessoas entram sem nunca ter visto, né? É o primeiro contato para muitas pessoas. Então, lá na trilha 2, a gente faz a consolidação desse conhecimento. Então, alguns tópicos que na trilha 1 não ficaram muito trabalhados, né? Não foram muito aprofundados, será lá na trilha 2, tá? Então, por causa desse motivo da trilha ter sido mais curta, se vocês olharem lá no cronograma, hoje eu falaria sobre transições e animações no CSS. Só que como está encerrando, né, o mês de dezembro está atropelando a gente, hoje é dia 9, eu precisei pular aquela mentoria e ir direto para o JavaScript, porque eu preciso falar um pouquinho de JavaScript na trilha 1, né? Até para já ir amadurecendo essa ideia e até para quem já, de repente, queira começar a dar uma estudada já nas férias, né? Para depois chegar lá na trilha 2 com um pouco mais de conhecimento sobre JavaScript. Então, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar a mentoria de transições e animações, que seria a de hoje, né? Na verdade, no cronograma tá as duas juntas, só que daí ia ficar muito conteúdo, ia, de repente, confundir, né? Não é essa a ideia. De confundir, de deixar a pessoa ansiosa. Também não quero deixar nenhuma atividade hoje, porque a atividade principal de vocês é finalizar o site, né, para a semana que vem a gente apresentar. Então, eu vou falar só sobre JavaScript hoje. Vou deixar lá a gravação do semestre passado disponibilizada na plataforma para vocês darem uma olhada, né? Para quem se interessar, o que é esse negócio aí de animação e transição, que é isso, né? Que tópico é esse? Então, para vocês darem uma olhada. E aí a gente vai falar um pouquinho do JavaScript, que é muito importante. Falando das apresentações, então, como eu disse, né, hoje é a última mentoria para orientação de estudos, e semana que vem a gente vai ter a mentoria só para apresentação dos trabalhos que foram entregues. Então, assim, a data limite de entrega é dia 23, né? É dia 22, na verdade, porque a gente ainda tem uma data no dia 23, caso não dê tempo de apresentar todos os trabalhos que forem entregues na segunda-feira próxima, agora dia 16. Depois do dia 23, vai encerrar, né? Todas as tarefas vão ser encerradas. Então, lamento quem não conseguiu entregar, mas a gente precisa fechar para fazer emissão de certificados, né? E ver quem, fazer toda aquela organização, para ver quem vai para a trilha 2, quem vai permanecer na 1, né? Tem todo esse trabalho aí por trás, né, para a gente organizar o semestre que vem. Então, por isso que até o dia 22, né, porque eu preciso dar uma olhada antes de fazer as apresentações no dia 23, é a data para fazer as entregas de tudo que vocês têm ainda aí, se alguém tem alguma coisa para entregar. Depois tudo vai ser encerrado, né, porque a gente não vai ter mais tempo hábil para fazer isso. Então, a data final da trilha vai ser no dia 22 de dezembro, tá bom? Tem alguma dúvida, já que a gente está falando nisso? Se tiverem, podem perguntar. E aí, como é que vão ser essas apresentações semana que vem? Eu já estava conversando com as gurias aqui. A tarefa já está disponibilizada lá, né? E a entrega é o código de vocês, né, no GitHub, e também um vídeo de apresentação. O vídeo faz parte da aprovação, né? Então, é 50% para o código, 50% para o vídeo. Por quê? Porque vocês precisam, né, aprender quem não sabe ainda, né, a falar, né? A gente já começa a fazer esse treino aqui. Eu estava comentando também que a gente faz isso em todas as trilhas. Então, para quebrar de repente essa barreira aí que algumas pessoas têm, né, de falar. Como é que vai ser a apresentação? Ela pode ser gravada, porque muitas pessoas ficam nervosas na hora de apresentar
talvez esqueça, talvez a internet caia, sei lá, talvez teve problema no áudio, não conseguiu. Então, para não perder, vocês vão gravar, né? Deixar esse videozinho gravado e disponibilizar o link lá do YouTube como não listado. E também, muito importante, vocês me falarem assim, Rafa, pode apresentar. Ou Rafa, eu prefiro que não apresente, né? Sei lá, não se sentiu à vontade para apresentar, se entregou o código e o vídeo, mesmo querendo apresentar ou não, e cumprir os requisitos, está aprovado, tá? A Sara diz que sofre muito nos processos seletivos de estágio, fica muito nervosa. Então, por isso que a gente faz esse trabalho agora, né? Para vocês já irem treinando, para isso não ficar dolorido, né? Para isso não ser um sofrimento, como tu colocou ali, né? Para isso acontecer de uma forma mais natural com vocês, assim. Vou falar sobre o meu trabalho, sobre o que eu fiz. Pode. Mas eu não queria aparecer no vídeo, não tem problema. Grava só a voz, né? Não precisa aparecer se não quiser. Mas eu já não tenho problema em mostrar meu rosto, então faz um videozinho, né, com aquele em alguma plataforma que fique ali mostrando. O Zoom é bem fácil de usar. Para quem tem conta corporativa, dá para gravar com o Meet, né? Sei lá, de repente trabalhar em algum lugar. O Meet ele deixa gravar. O Teams aqui, como a gente usa aqui, né? Se ele for corporativo, senão ele não deixa, né, gravar. Tem o Windows G também do Windows, né? Que a gente também pode gravar a tela. Só o Windows G tem que cuidar para ver se ele grava quando tu troca de tela, né? Às vezes, na troca de tela, ele perde a gravação. Mas, assim, tem o CapCut também, que é outra plataforma. Se a gente fizer uma pesquisa, tem várias plataformas, né, para fazer a gravação do vídeo. E como é que tu vai gravar o vídeo? Vai te apresentar. Eu sou fulana de tal, participo da Trilha 1, meu projeto é tal, tal e tal, pensei em fazer para determinado fim, né? Ou estou fazendo sobre o meu trabalho, sobre o que eu já trabalho, né? Sei lá, eu faço crochê, tem um site de amigurumi que é muito bonitinho, que eu não lembro o nome da pessoa que fez, né? Que é divulgar o seu trabalho. E aí tem os requisitos lá, rodapé com nome, 3 imagens, texto com fundo colorido, né? Aqueles requisitos que eu com um menuzinho, um mapa, um vídeo, né? E aí vai explicar assim, então esse aqui é meu site, aqui está meu menu, sei lá, aqui está meu conteúdo do meu texto, as minhas imagens, meu mapa, né? Vai falar naturalmente assim no que como vocês pensaram em fazer, né? Como vocês desenvolveram. E também é importante para a gente vocês falarem sobre a experiência, né, do programa, já que é um programa gratuito, né? Lembram lá como a gente falou no início, não tem apoio financeiro, né? Então a gente precisa da colaboração, assim, né? Da união de muitas pessoas para a gente conseguir continuar. Porque é difícil a gente continuar sem verba, né? Infelizmente, hoje em dia a gente precisa de dinheiro, né? Como todos. Mas aí, assim, se vocês forem tendo dúvidas, vão perguntando no grupo, né? Movimentem o grupo essa semana, chamem as meninas lá, vamos lá, quem vai entregar, quem não vai. Também quero dar umas chamadas, né, para a pessoa, de repente, que está ali quase desistindo, pensar, não, mas eu vou conseguir, falta só um pouquinho, né? E vamos vencer essa trilha, né? Vamos concluir essa trilha com sucesso. Certo? Então, a data limite é dia 22. Depois disso, tudo vai ser encerrado. Daí não adianta mais entregar, porque a gente não vai ter tempo hábil de olhar, né? E também porque a gente precisa fazer a organização que eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá. Como eu falei também antes, como apertou, né? Ô, Rafa, Oi, só uma fala. perguntinha, por exemplo, quem não conseguiu acompanhar, ou não conseguiu acompanhar não, mas entregar ali no final, por exemplo, é como se estivesse reprovando e volta para a trilha 1, é possível isso ou não? Sim, continua na trilha 1. Aí, como já teve o conhecimento da trilha 1, a trilha 1 ela tem o desafio lá no onboarding da trilha 1, né? Porque daí vai começar tudo de novo, o onboarding,
e vai para faz o onboarding para depois ir para a trilha 1. Lá no onboarding vai ter um desafio para vocês poderem passar direto para a trilha 2. Né? Então, vocês têm essa opção de quem não conseguiu finalizar, talvez tentar lá o desafio, né? Se o site estava quase pronto e daí não conseguiu terminar, mas aí depois, com mais calma, nas férias, conseguiu terminar, pode entregar o desafio lá no onboarding depois da trilha 1. Ah, E aí vai legal. Aí direto. passaria para 2. Isso, daí vai direto para 2. Ah, tá. Então é como se fosse uma recuperação ali que dá para fazer ainda. Perfeito. Isso, é. É que assim, a gente não tem tempo hábil de. Ai, desculpe meu WhatsApp aqui, por isso que eu esqueci de fechar ele. Mas a gente não tem tempo hábil, né, para continuar assim, para manter as tarefas, para dar mais um prazo. Então, por isso que a gente faz assim. E aí, assim, não consegui, eu quero consolidar mais, né? Não peguei bem os conteúdos. Refaz a trilha 1, tá? Não tem problema de refazer. Aí vai ver os tópicos de novo, aí de repente eu mudo as tarefas, né, do outro tipo de tarefas, porque assim, a gente, nessa área, né, a gente aprende praticando, né? Então, quanto mais a gente praticar, mais a gente vai aprender. Perfeito. Obrigada. Tá? Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, a gente vai ver direto o JavaScript e eu vou deixar disponibilizado o tópico que seria de hoje, né? Se vocês olharem lá no cronograma, estava o tópico de transições, animações e JavaScript, só que ia ficar muito extenso, né? E o foco agora é que vocês consigam finalizar a trilha aí, e o que não foi conseguido ser dado nessa trilha vai ser dado na trilha 2. Tá? Então, a gente veio direto para o JavaScript. Então, vamos falar sobre isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre entrega, para as entregas, sobre as trilhas, que queira perguntar? Agora? Por enquanto, não. Vão pensando aí, de repente a gente fala no final, tá? Para ver se você tem alguma dúvida. Então, a gente vai falar sobre o JavaScript hoje, né? O JavaScript faz parte da tríade lá de front-end que a gente falou no início. Não sei se vocês lembram lá acho que da primeira mentoria, tinha um slide lá com 3 bonequinhas. Uma que era só o esqueleto, a outra toda maquiada, né? Arrumada, com uma aparência bonita, e a terceira só com músculos, né? Então, para representar essas 3 ferramentas que a gente usa para desenvolver o front-end. Claro que depois, quando vocês virarem, né, devs aí, júnior, pleno e sênior, né, quando vocês avançarem na carreira, vocês vão ver que a gente pode desenvolver em outra linguagem, né? Mas aqui no programa a gente usa a linguagem JavaScript. Aí olha só que interessante que eu estou falando também, a linguagem, né? Então, das 3 tecnologias que a gente viu, HTML, CSS e JavaScript, o único que é linguagem de programação, a única que é linguagem de programação é o JavaScript. O HTML, ele vai tratar da estrutura do site, né? Fazendo uma revisão agora, se a gente parar para pensar, né? No HTML, a gente coloca os elementos da nossa página, a gente coloca lá onde vai ser o cabeçalho, né, onde vai ficar o menu, o conteúdo principal do site. A gente faz toda aquela organização, né, de onde as coisas vão ficar. Quando a gente coloca só o HTML, fica bem feinho, né? Até quando a gente está começando, a gente cria aquela ansiedade, assim, que a gente quer que tudo fique bonito já no momento que a gente vai colocando. Mas como a gente foi vendo separado, né, porque a gente precisa aprender cada um, a gente viu que no momento que a gente coloca o HTML, não fica bonito, né? Porque o HTML não tem aparência. O HTML é só a estrutura. Depois, a gente viu que com o CSS a gente conseguiu deixar aquela estrutura mais bonita, né? Posicionando os elementos, centralizando, mudando cores, mudando estilos de fontes,
né? A distribuição do conteúdo também consigo ajeitar, colocando, né, de repente alinhado, uma imagem ao lado da outra, né? Consigo construir aquela beleza, né, que a gente vê nos sites aí. E aí, só que com HTML e CSS, o site é estático. Com essas animações e transições que eu comentei, a gente pode dar um movimento, alguma coisa no site, né? Só com HTML e CSS. As animações e transições são propriedades que a gente usa quando a gente quer mudar o estado de alguma coisa, né? Na animação, por exemplo, um elemento que está em uma posição, ele pode, com a animação, se transformar em outra, ficar em outra posição, por exemplo, ou transitar de uma cor para outra, né? Mas quem dá mesmo o movimento e a interatividade no site, nos sites, é o JavaScript, é a linguagem de programação, né? Inclusive, eu posso inserir HTML através do JavaScript. Eu posso deixar meu site dinâmico. Por exemplo, se o usuário clicar num botão, vai aparecer uma imagem ou vai aparecer um texto, mas de forma dinâmica, né? Não de forma estática. Então, o que que é? É uma das linguagens de programação mais utilizadas do mundo, é muito versátil e pode ser utilizada nos mais diversos cenários, desde programação para servidores até para a criação de páginas web mais dinâmicas sendo executadas no navegador. O que quer dizer isso? Eu posso usar o JavaScript tanto no front, para deixar o site interativo ali, né, com interatividade, com movimento, aquele menu que desliza ou que some, depois reaparece, né, aquele texto que surge no site, com a intervenção do usuário, né, com um clique, sei lá, com alguma coisa. E também pode ser utilizado para desenvolver a lógica do site por trás, né? Porque vocês, agora que a gente começou a estudar, vocês vão ver que a gente está na trilha 1, a gente começa fazendo só o que o usuário está vendo, né? Só aquela aparência. Mas a lógica por trás, vocês vão começar a desenvolver na trilha 3 e 4, que é o quê? Aqueles dados que a pessoa preencheu no formulário, né? Quando a gente clica no botão enviar, eles vão ser enviados para um banco de dados, por exemplo, né? Por enquanto, aqueles dados eles somem, eles não vão para lugar nenhum. Então, essa lógica é dizer, ó, pega esses dados que a pessoa colocou no formulário e guarda num banco de dados, né? Tudo aquilo que acontece quando a gente, por exemplo, visita sites, se cadastra, né, envia os nossos dados, depois a gente consegue ir lá e ver se os dados estão corretos, se eu quero editar, se eu quero excluir, né? Toda aquela lógica acontece por trás do site. Isso seria o back-end, né, que a gente ouve falar por aí. Então, com o JavaScript eu posso fazer as duas coisas, a interatividade, né, do front ali, do que o usuário vê, e também a lógica, né, que trabalha por trás dos sites. Então, é usada, portanto, para tornar páginas mais interativas para o usuário. O JavaScript é responsável por escrever comandos de layouts, animações, respostas a cliques e até mesmo ambientes em 3D. O JavaScript é uma linguagem muito extensa, né? A gente vai começar a ver pitadinhas de JavaScript, mas para seguir na carreira, né, a gente precisa estudar muito. Lá no W3 School, onde eu sugeri sempre estudos para vocês, lá também tem a trilha de JavaScript. Se vocês forem dar uma olhada lá, vocês vão ver quanta coisa tem nessa linguagem, né? E quantas coisas a gente pode fazer com ela também. Aí a gente tem uma brincadeira aí, né? Que sempre JavaScript é a mesma coisa que o Java. O que é o Java? O que é o Java? Eu estou fazendo HTML, CSS e Java. É diferente de dizer que eu estou construindo um site com HTML, CSS e JavaScript. Porque o Java e o JavaScript são linguagens, ambos são linguagens, só que são linguagens diferentes. Então, são a mesma coisa, a mesma linguagem? Não, né? Só tem o início do nome parecido, tá? O Java e JavaScript são duas linguagens de programação diferentes. Apesar de terem nomes parecidos, elas não têm relacionamento. O Java é usado para escrever aplicações para computadores e outros dispositivos. O Java é uma linguagem mais robusta, né? Mais fortemente tipada.
usa também o paradigma de orientação a objetos, né? No JavaScript a gente também consegue programar orientado a objetos. Não, o Java é da Oracle, o JavaScript não. Até de quem é o JavaScript agora, até me esqueci de quem é o JavaScript. Tive um bloqueio mental agora aqui. Mas depois eu vejo para você. Se alguém quiser pesquisar aí, já comentar para a gente. Esqueci, gente. Enfim, mas o Java, sim, o Java é da hora. Depois eu lembro. Ou se alguém quiser pesquisar aí, olhar de quem é o JavaScript, já pode ajudar a gente. Mas assim, são duas linguagens diferentes, né? Elas têm os logos diferentes. Para quem está começando o Java, ele é mais... A gente precisa saber de mais conceitos, digamos assim, né? Para estudar ele, e o JavaScript é mais flexível, digamos assim, na hora de usar. Mas aí, né, a gente entra no outro assunto. As características do JavaScript, então. É uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo, exerce controle sobre o HTML e o CSS para manipular comportamentos de página web. Isso, do Mozilla. Obrigado, Osiris. Me esqueci desse nome. Permite a criação de funcionalidades para sites que não podem ser criados com HTML e CSS. Obrigada, gente. Me deu um branco total aqui. O código escrito em JavaScript é embutido no próprio arquivo HTML, utilizando a tag script para escrever as linhas em JavaScript. Então, eu vou inserir, né, lá no meu HTML, eu posso inserir lá no meu HTML um pouquinho de JavaScript para já deixando meu site interativo. Ou se eu for fazer uma lógica grande, eu posso criar um arquivo externo, como eu faço com o CSS, e chamar esse código, esse JavaScript, né, para o meu código. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês ali, tá? Utiliza uma sintaxe familiar para quem já utiliza Java, C ou C++. Em que sentido? Quando a gente aprende a lógica de programação, por isso que em todos os cursos de tecnologia que vocês forem estudar, vocês vão ter a disciplina de lógica de programação. A lógica ela é fundamental para a gente poder decidir, né, como construir as coisas. Na lógica, a gente estuda várias estruturas e controles, né, comandos de controle, estruturas como arrays, né, para a gente guardar dados. E quando a gente aprende a lógica, a gente consegue depois aprender facilmente qualquer linguagem de programação, né? Porque a estrutura básica lá, a raiz, é a mesma. O que vai mudar de uma linguagem para outra? É a forma que essa lógica vai ser escrita. O Java tem a sua própria sintaxe, o C tem outra, o C++ tem outra. Esses três aqui são da Oracle, né? Começou com C, depois evoluiu para o C++ e depois para o Java. E também nessa família que a gente tem o C Sharp, né? Que é a linguagem .NET. Mas assim, depois que tu aprende bem a lógica, tu consegue desenvolver com mais facilidade qualquer outra linguagem, né? Porque a base é a mesma. E o que a lógica nos ensina? Como construir melhor as coisas. Tu vai ter uma situação onde tu vai pensar, né? Depois que tu estudou a lógica. Se eu usar a estrutura tal, vai me retornar deste jeito. Se eu usar a outra estrutura ou a outra condicional, sei lá, que a gente tem os elementos lá da lógica, né, os condicionais, os laços de repetição e tal, o que vai me trazer o resultado que eu quero, né? Então, por isso que a gente estuda muita lógica, para analisar o problema e ver qual daquelas técnicas, né, daquelas estruturas, daqueles comandos da lógica, vai me retornar o resultado que eu estou querendo. Então, por isso que é importante a gente já ir pegando esse gancho e estudar a lógica de programação, né? É um tipo de programação dirigida por eventos, então possibilita a criação de trechos de programas que respondem a eventos específicos, tais como um clique em um botão. Se a gente parar para pensar, um site,
ele tem várias áreas, e o que o usuário vai fazer nessas áreas? Vai clicar, né? Então, de que forma a gente vai deixar o site interativo? Se o usuário clicar no botão, vai chamar determinada função que vai mostrar alguma coisa para esse usuário, que vai fazer um cálculo para esse usuário, que vai trazer uma resposta para esse usuário, né? O JavaScript permite inserir vários efeitos, fazendo com que o site fique mais dinâmico, né, nesse sentido de interatividade. O JavaScript permite executar instruções como resposta às ações do usuário, permite a programação de pequenos scripts e programas maiores, né? Então, por exemplo, aqui na trilha 1, vocês podem criar um script, quando a pessoa abrir o site, diga olá, seja bem-vindo, por exemplo, né? Bem simples, mas já é uma interação diferente. Que só no fato de carregar o site ali, né, ele já mostra alguma coisa para o usuário. E aí o JavaScript, como falei aqui, tem vários eventos, né? Um evento para controlar se o seu usuário clicou, quantas vezes o usuário passou o mouse em cima de algum elemento, se o usuário scrollou a página. Nossa, a gente tem muitos eventos, né, que a gente pode usar para deixar esse site mais interativo. A gente vê isso mais na trilha 2. Tá? Então, para começar a desenvolver os primeiros scripts em JavaScript, poucos requisitos são necessários, né? Então, JavaScript, o conhecimento em HTML, né? Vocês já estudaram. Então, JavaScript é embutido dentro das páginas HTML e manipula os elementos desta. Por isso é indispensável o conhecimento de HTML para construir páginas web interativas com JavaScript. O conhecimento de HTML também na questão semântica, né? De como estruturar bem o HTML. Porque depois lá com JavaScript a gente vai usar tudo que a gente estruturou lá no HTML para deixar interativo. Navegadores web que suportam JavaScript, hoje em dia praticamente todos, né? E o editor de texto, normalmente a gente usa o que você já usa, né? Que é o Visual Studio, o Visual Code. Como o JavaScript funciona integrado ao código HTML? Então, aqui eu tenho um código HTML normal, né? Como vocês já estão acostumados a ver. Tem o head, aqui nesse exemplo tem o head, que são as informações para o navegador. O head é diferente do header, né? A gente tem a tag head e a tag header. O header é o cabeçalho. O cabeçalho ele fica dentro do body, né? Porque é o que o usuário vai ver. O head são informações para o navegador. São informações que a gente vai ver que tem muito mais que essas que a gente está usando agora. São informações para a hora de renderizar o site, né? São informações para o navegador. E aí, aqui dentro desse body, notem que eu não tenho nada de HTML, né? Nenhuma div, nenhum H1, só tem um alerta dizendo Olá Mundo. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, eu posso desenvolver coisas com JavaScript somente dentro da estrutura do HTML, né? Não precisa necessariamente ter outras coisas. Claro que se eu estou fazendo um site, ele vai ter, né, todas aquelas outras tags, né? No menu, H1s, divs, links, enfim. Mas seria uma forma da gente usar o JavaScript, né? Usando a tag script para dizer para HTML, olha, eu vou usar um pouquinho de linguagem aqui dentro dessas tags, né? Aqui dentro da tag script. Podemos adicionar textos dentro da página HTML, utilizando inclusive tags HTML para incrementar o texto. Então, consigo, como eu falei para vocês antes, embutir HTML na minha página, né, de forma dinâmica. Então, por exemplo, de forma dinâmica ou sem ter escrito propriamente dito lá no arquivo HTML, né? Poderia esse script estar num arquivo separado JavaScript. E o que ele ia fazer? Ele ia, quando carregasse esse documento, ele iria executar esse script, ou um arquivo externo, né, que eu posso chamar aqui dentro. Depois eu vou mostrar para vocês também como a gente chama um arquivo do JavaScript, como a gente chama o arquivo do CSS. E escrever lá no documento. Escrever aonde? Lá no navegador, na hora que a gente renderiza, né? Por isso que a gente usa normalmente o document write. Então, vou escrever no documento, né, lá no navegador, o Olá Mundo, só que agora o Olá Mundo dentro de um H1. E aí, o que vai acontecer com esse Olá Mundo? Ele vai ficar maior, né?
E vai ficar com a configuração do H1. A tag script pode ser incluída dentro do corpo da tag body e na tag head. Então, tanto no head quanto no body, se eu escrever JavaScript, ele vai ser enxergado, né? Então, dentro da tag body, ele pode aparecer em qualquer ordem em relação às outras tags, tais como imagem, forma. Não tem uma ordem assim, né, que eu preciso respeitar. Ah, tem que ser antes da tag head, tem que ser antes do body, tem que ser dentro do body. Ele vai funcionar. Só o que acontece? Normalmente a gente usa o JavaScript no final do HTML. Ou usa o script no final, ou chama o arquivo no final. Por quê? Porque como o JavaScript usa a estrutura do HTML, é importante que tudo já esteja carregado quando o JavaScript for chamado, né? Se eu chamar no head, por exemplo, o head é a primeira coisa que o navegador vai fazer para carregar, né? As informações. E de repente o JavaScript que tu colocou lá no head está precisando de alguma coisa que ainda não foi carregada no site. Então isso pode dar algum problema, tá? Normalmente não dá, mas assim, sites maiores, né? Então por isso que a gente coloca lá no final. Carregou todo o HTML? Carregou. Então agora chama o JavaScript para fazer a interação em cima do HTML. Aí, para não misturar os comandos HTML com JavaScript, podemos utilizar referência para arquivos externos, né? Como eu falei para vocês, da mesma forma que o CSS, a gente pode escrever o JavaScript separado. Porque imagina, se eu estou criando um site e resolvo colocar todo o CSS nesse mesmo site e todo o JavaScript que ele vai colocar, e mais o HTML. Vai ficar um código muito extenso, com tudo misturado, e quais os problemas que isso vai ter? Na hora que eu for fazer manutenção, vai ficar horrível, né? Vai ficar muita coisa para a gente ficar vendo ali. Então, o que, que a gente costuma fazer? Cada um no seu arquivo, HTML no seu, CSS no seu, JavaScript no seu. E como é que a gente chama um JavaScript? A gente coloca a tag script, o source e o nome do arquivo JavaScript. E fecha o script. Então, dessa forma que o script vai ser chamado. E aí, lá no arquivo JavaScript, notem que eu não tenho a tag script, né? Porque, como eu falei, o script é uma tag. Então, tags, elas ficam sempre no HTML. Então, lá no JavaScript, eu já vou escrever meu código de forma direta, né? Sem o script. Então, por exemplo, aqui, o nome do meu arquivo é código.js, vou colocar a extensão, né? Do JS, e dentro desse arquivo JS eu vou escrever a minha lógica, né? O que eu estou fazendo aqui? Criando uma variável chamada descrição, que está recebendo a frase, esta é uma descrição. E um alert mostrando o conteúdo dessa variável. Claro que aqui a gente teria que entrar, né, em todo o aprendizado de JavaScript, isso a gente faz lá na trilha 3. Na trilha 2 a gente aprofunda isso um pouco, né? Mas a gente consegue ver de forma mais aprofundada lá na 2 e na 3. Aqui é só para deixar assim uma pitadinha para vocês, caso vocês queiram, né, aí continuar estudando o JavaScript. Agora, né, no finalzinho da trilha 1. Então, a gente tem até agora o HTML e CSS e vem o JavaScript aí abraçando, né, tudo junto. Porque, inclusive, eu consigo estilizar elementos do HTML também através do JavaScript, tá? E uma coisa muito importante, você não consegue aprender JavaScript em 30 dias. Esses cursos, assim, rápidos, né? De 1 mês, 2 meses, eles vão nos dar uma boa noção, talvez, do que o JavaScript consegue fazer, mas a gente não consegue aprender uma linguagem de programação em curto tempo, né? A gente precisa de mais tempo, a gente precisa praticar, a gente precisa estudar os conceitos, né? Então, não existe mágica, assim, de falar que, por exemplo, em 30 dias a gente aprendeu JavaScript. E aí, entra o DOM na história. Quem é o DOM, né? O DOM é a estrutura que a gente cria lá no HTML
e que é onde o navegador se baseia, né, para renderizar. É o modelo que o nosso navegador usa para renderizar os nossos sites. Quando a gente dá o live server ali, né, ele vai carregar lá no navegador o site que a gente construiu, mas de que forma ele faz isso? Ele faz em cima do modelo DOM. Então, o Document Object Model, ou simplesmente DOM, ou objeto, documento, modelo de documento, né? Modelo do documento objeto do navegador, alguma coisa nesse sentido, a tradução não está boa. É utilizado pelo navegador web para representar a sua página. Então, a gente chama de árvore, né? Mas seria uma árvore de cabeça para baixo. Aquele document que a gente usa lá no início do Visual Studio, né? Lá, a primeira coisa que está escrito lá é document. Depois vem a tag geral HTML, depois vem o head, depois o body, né? Dentro do head a gente tem o title, as meta tags, e dentro do body daí a gente tem todas as outras tags que a gente usa, né? H1, L, o A, LI, né? Sei lá, todas aquelas outras tags que a gente usa. Então, esse seria o documento, né? A estrutura, uma estrutura que o navegador já tem como se fosse um modelo, né? Que quando a gente carrega o nosso site é baseado nele para representar o nosso site. Então, quando altera-se esse modelo com o uso do JavaScript, altera-se também a página web. Como eu falei antes, no JavaScript a gente vai mudar, né, o nosso HTML, vai interagir com o nosso HTML. Então, um dos grandes responsáveis por isso tudo é o DOM, né, o Object Document, que é responsável por conceder o código JavaScript todo, ao código JavaScript todo o acesso à árvore DOM do navegador web. Usa-se o DOM principalmente para atualizar uma página web ou quando se quer construir uma interface de usuário avançada. Com o DOM pode-se mover itens dentro de uma página ou criar efeitos CSS, bastante interessante sem precisar nem mesmo recarregar a página, né? Tudo de forma interativa. Em sua estrutura, o documento está no topo como objeto global e tem como elemento raiz a tag HTML, e todas as outras descendem dela através das suas ramificações. A gente chama de branch, né? Depois lá no GitHub e tal. Mas assim, em algum momento vocês podem ter ouvido falar em tag pai, tag filho, né? Quem é o pai, quem é o filho. Como a gente tem essa estrutura, né? Esse modelo de documento, ele é estruturado dessa forma, né? Primeiro vem o document, como eu mostrei ali para vocês, a tag head e os elementos. Um elemento que está dentro do outro se torna filho. Então, por exemplo, aqui, dentro do body, eu tenho o atributo href, o elemento p e o elemento h1. O elemento p e o elemento h1 são filhos do body. O body seria a tag pai do p e do h1. Tá? Só para a gente começar a falar disso. Aqui, de novo, a estrutura, né, da tag, do DOM, né, desse modelo. Então, é uma estrutura pronta, né? A gente não usa, por exemplo, HTML antes do document. A gente precisa manter esse padrão aqui, né? Claro que dentro do body, depois lá, não tem uma ordem para dizer se a gente quer usar o H1 primeiro, ou uma div primeiro, ou primeiro uma main, né? Mas a gente precisa, para poder renderizar o site da gente, dessa estrutura de forma correta, né? Document, HTML, head e depois no body. O document. Quando um documento HTML é carregado no navegador da web, torna-se um objeto de documento. O objeto de documento é o nó raiz do documento HTML e o dono de todos os outros nós. Então, né, ele é o que vai estruturar todos os outros. O element. O objeto de elemento representa todas as tags que estão em arquivos HTML. Os objetos de elementos podem ter nós filhos de nós de texto, além de atributos. O que isso quer dizer? Que aqui, por exemplo, né, esses nós, que são os elementos, eles podem ter atributos, como href, como atributos testes. Aí, relembrando, o que é um atributo, né? É aquele complemento que a gente coloca numa tag.
por exemplo, a tag A precisa do href, né, para fazer a busca do arquivo. O script, se eu usar só o script, eu posso escrever o JavaScript dentro dele. Mas se eu colocar o atributo source, é o atributo que vai permitir aquele script, né, aquela tag script, procurar por outro elemento. Que mais de atributo que eu posso lembrar agora? Posso colocar um estilo direto numa tag, né? Então, tudo que eu colocar mais na tag, a gente chama de atributo. E como é que a gente manipula essas coisas, né? Através do JavaScript. Aí, lembrando que isso aqui é só uma visão bem geral, né, gurias, de tudo que vocês podem encontrar aí no JavaScript. Então, as maneiras que a gente tem de manipular o HTML através do JavaScript. Então, são várias as formas de navegação dentro do DOM no JavaScript. E no JavaScript utilizamos o objeto document. E através do ponto, acessamos as propriedades e métodos, possibilitando selecionar, alterar, deletar e criar elementos nos componentes do website. Então, o que é isso, né? Então, para realizar essas ações, temos alguns métodos. Então, lembram que quando a gente está construindo o site, a gente colocou alguns IDs, né? Aí, relembrando o conceito de ID, que vocês fizeram a tarefa lá dos seletores e tal. Então, o ID, ele tem que ser único para cada tag. Por quê? Porque a gente vai ter um método lá no JavaScript chamado de document.getElementById. O document é porque a gente quer alterar o documento DOM, né? E o getElementById vai pegar um ID específico lá no meu HTML para fazer alguma coisa. Assim, vou repetir. O ID, então, por isso que o ID tem que ser único, né? Porque, assim, quando a gente pegar o ID pelo HTML, ele vai alterar especificamente naquele ID. Posso fazer configurações mais gerais, como a Osiris está pedindo aqui da classe, né? A gente tem o class. As classes a gente usa quando a gente quer usar a mesma estilização em mais de algum lugar, né? Eu posso querer colocar uma fonte Arial e uma cor de fundo amarela em vários lugares do meu site. Então, posso criar uma classe com essas configurações e repetir, né, o uso dessa classe nesses vários locais. Então, a ideia principal é que o ID tem que ser único e a classe e a class não, né? A class eu posso mudar ela, eu posso usar ela em mais de um lugar. Mas então, posso também, pelo HTML, pelo JavaScript, mudar a classe. Então, o document get element by class vai alterar por classes. Dentro dos parênteses, eu colocaria qual é a classe que eu quero mudar. Aqui no ID também, eu colocaria o elemento que eu quero trocar no ID. Assim como eu posso mudar por tag name. Tag name é o nome da tag, né? Por exemplo, tag P, tag H1. Por seletores, por todos os seletores. Posso criar um elemento também, um create element que eu posso, sei lá, o usuário clicou num botão e eu quero criar um parágrafo de forma dinâmica, né? Só quero mostrar aquele parágrafo no momento que o usuário clicou em determinado botão, por exemplo, né? E aqui o Add Event Listener é um ouvinte, né? Que fica também esperando cliques do usuário no site para executar algumas ações que, claro, vão ser especificadas. Então, assim, o JavaScript ele vai manipular toda a estrutura HTML do meu site, né? Ele vai deixar tudo mais interativo. Então, conforme a ação que o usuário fizer no teu site, a gente pode dar uma resposta através do JavaScript para esse usuário, tá? As orientações lá no Moodle e sigam aí nossas redes, né? Depois também que a trilha acabar, a gente vai passar as informações, né? Basicamente todas pelo Instagram. Então é importante que vocês sigam lá nosso Instagram, né? Para ficarem atualizados. E aí eu quero mostrar também isso aqui um pouquinho na prática, né? Se eu falar, a gente precisa também ver como isso seria, né? Lá no Visual Studio. Então, aqui. Estão vendo aí meu Visual Studio? Sim. Tá.
Então, aqui eu tenho um arquivo normal, né, de HTML. Então, relembrando o DOM, né, a estrutura geral do DOM, ó, começa com esse doctype, né, depois com a tag raiz HTML, depois o head. Isso é a estrutura, né, do site. O doctype, o HTML, o head, depois o body. E aí, dentro do body, todas as outras coisas que eu quero fazer, né. Nesse arquivo aqui eu tenho uma tag style. Então, como para o JavaScript também tenho, aliás, como para o CSS eu também tenho, né, a tag que vai me permitir escrever um pouquinho de JavaScript, que é a tag script. Para o CSS, né, se não quiser criar um arquivo externo, se for só um pouquinho, como é o caso aqui, né, eu também tenho a tag style. Então, sempre que eu falar em tag, eu estou no HTML, né. Aqui dentro do meu body eu tenho um H1, um P, um outro P, falando do DOM. E aqui eu tenho uma div com ID mensagem, um ID chamado mensagem, e um texto, clique aqui. E o que eu tenho no meu script? Um alerta, o alerta é o que mostra o pop-up na tela, já vou carregar para mostrar para vocês. E depois aqui outros métodos, né, para escrever, outras formas de escrever lá no navegador através do JavaScript, né? Por que através do JavaScript? Porque eu estou dentro de um script e tudo que está dentro de um script é agora a linguagem de programação. Deixa eu carregar isso aqui. Ó, o alerta já de cara, ele, quando eu carrego o meu site, ele já vai mostrar, né? Então, eu tenho que clicar aqui e dar um OK. E o que aconteceu aqui? Para a gente comparar. O alerta, né? Então, no momento que eu carrego o site, o alerta já é disparado, né? Ó, carreguei ele, já dá o alerta na tela. E o script com alerta é só isso aí. É script, alert e poderia fechar o script aqui e ele ia funcionando. Aqui está sendo mostrado o H1, né? Manipulando o CSS, o Olá e o P. E aqui nessa div aí de mensagem, esse clique aqui. Mas é só, aqui não tem nenhum botão, né? Só para mostrar. É só para dizer quem é o ID, né? E dentro do meu script, o que eu tenho? Um método chamado writeLN, onde eu vou escrever no documento, né? Sempre que eu tenho Windows Document, eu estou escrevendo na janela, né? Onde eu estou escrevendo um Olá Mundo e também colocando uma quebra de texto. Então, o que isso aqui fez? Escreveu esse Olá Mundo aqui e quebrou, né, para a linha de baixo aqui, para eu poder escrever a próxima coisa. O que eu quero chamar a atenção só aqui? Notem que aqui eu não coloquei nenhuma tag lá no meu HTML para escrever. Eu estou escrevendo no documento através da linguagem de programação, né? O que eu estou fazendo mais para baixo aqui? Window.document, então vou mostrar lá no documento, né? Vou escrever esse window.document car7. Quem é o car7? É aquele carinha lá que vem lá na estrutura do documento, né? Que é uma meta tag. O que é uma meta tag? Meta tag são informações do arquivo para o navegador. Então, esse car7 aqui são as bibliotecas de texto que eu vou usar, né, no meu site. Tem todos os acentos, cedilhas, né, e tal. Então, ele está me respondendo aqui, né? Como se eu fizesse uma pergunta aqui, né? Coloquei o comando aqui, ele está me mostrando que o que eu estou usando é o TF8. Aqui mais uma quebra de texto, né? Só para quebrar para escrever na próxima linha, na de baixo. Aqui embaixo, eu estou perguntando, como se eu estivesse perguntando ou mandando mostrar qual é o navegador que o script está sendo executado. Esse Netscape aqui é para a maioria dos navegadores, né? A resposta que ele vai dar, que é o Netscape. E assim por diante, né? E aqui embaixo também eu tenho outra forma de mostrar qual é a URL do meu site, né? Então, window.document URL, está dizendo que a URL do meu site é o
ao host do meu computador, né? E o nome do arquivo, DOM, e o nome do arquivo JavaScript. Esse nome DOM aqui é a pasta, né, que eu tô com o meu arquivo dentro. Então, ele mostra aqui no meu localhost o caminho do meu arquivo. E assim por diante, tá? Eu posso fazer muitas outras coisas. E aqui daí só fecho o script, fecho o body, e isso. Aqui nesse outro exemplo, os exemplos aqui eles não estão muito assim, né? Não são muito grandes, tá? Mas só para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer com o JavaScript. Neste exemplo aqui, eu tenho também um style, né? E um pouquinho de HTML. E aqui embaixo eu tenho um script que está chamando um arquivo script.js. Então, isso aqui é a forma de escrever o script, o JS, de forma separada. Então, eu vou criar aqui o arquivo JS, né? Separado, né? Sem a tag script. E eu estou chamando ele aqui no meu HTML. Então, quando esse HTML carregar todo, nem eu falei, né? Depois que carregar tudo, eu chamo o script lá embaixo para ele executar a lógica que eu escrevi aqui. O que que esse exemplo aqui faz? Vou carregar ele aqui. Então, quando eu dou esse Open Live Server, o navegador vai ler tudo que está escrito aqui nesse arquivo HTML e vai renderizar, né? Vai escrever aqui. Então, o que que eu tenho aqui? Bem-vindo ao DOM, ao exemplo de DOM, esse texto será alterado pelo JavaScript. Então, quando eu clicar nesse botão, vai ser chamado um script que vai executar o quê? A mudança de cor e de texto do meu P, né? Que está aqui, através do JavaScript. De que forma, né? Como é que isso aconteceu? Então, se eu clicar aqui de novo, já altera só uma vez, né? Porque ele vai chamar esse JavaScript. O que que eu tenho aqui no JavaScript? Pode parecer um pouco vago, assim, para quem nunca viu, mas é só para vocês terem uma ideia, tá? De como a gente faz, do que a gente pode fazer. Claro que aí, quando a gente começa a estudar JavaScript, a gente tem que aprender alguns conceitos, né? Conceito de variável, o que esses métodos, como esses métodos funcionam, né? Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma variável chamada button, que vai receber o método getElementById, que está pegando o ID change btn. Esqueci em voz agora. Onde é que está esse change btn? Aqui no meu botão. Então, quando eu clicar nesse botão aqui, né, que tem esse ID change btn, o meu JavaScript vai pegar aquele clique lá, né, que a pessoa deu lá, e vai fazer alguma coisa para retornar para esse ID. O que vai ser feito nesse botão aqui com esse ID change btn? Esse botão está esperando, né? Então, esse Advent Listener é um ouvinte, como eu falei, né? Que fica esperando o usuário clicar. E quando acontecer o clique, ele vai executar uma função. Depois que a gente começa a estudar JavaScript, a gente vai ver que tudo vira em função, né? Função é uma funcionalidade. Como eu posso ter uma área grande no meu site com vários cliques, cada clique vai chamar uma funcionalidade, né? Para executar. Eles não vão fazer tudo ao mesmo tempo, vão ser coisas feitas de formas separadas. Então, o que essa função vai fazer? Vai devolver lá para o ID message o texto foi alterado com sucesso e com a cor, né, com style.color green, com a cor alterada, né, para verde, a letra aqui está em verde. E o background, né, com o style background amarelo. Então, esse ID message, está onde? Está aqui nesse P. Então, notem que a importância do ID, né? Lá no JavaScript, para eu falar para ele, muda somente essa área aqui, que é o texto que eu quero mudar, né? Eu estou usando o ID. Então, ele vai pegar a informação pelo ID e vai devolver alterações para IDs, né? Ou para classes, mas normalmente a gente usa ID porque a gente quer mudar
em partes específicas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como a gente pode fazer grandes coisas usando o JavaScript. Então, aqui, por exemplo, o site estático, né, um texto azul, e no momento que eu clicar no botão, ele vai chamar aquela função e vai executar aquelas instruções. Mudo o texto para verde e coloco o fundo em amarelo. Assim como poderia mostrar uma imagem, como poderia mostrar outro texto, poderia mostrar uma lista, né? Poderia fazer várias coisas através do JavaScript. Certo? Rafa, não entendi nada. O que é isso? Rafa, tive mais ou menos uma ideia. Me digam. Poderzinho. Mas assim, para vocês começarem a pensar, né? O que é o JavaScript? Por que eu uso o JavaScript? Lá no W3C, né, no material no conteúdo, tem mais links, né, para vocês darem uma olhada em vídeos. Tem a trilha do W3 lá que tem a trilha de JavaScript, né, para começar a escrever, para começar a aprender o JavaScript desde o início. Aprender os detalhezinhos, né, os operadores ali, o que é o sinal de igual, por que eu uso o sinal de igual, por que eu crio uma palavra com outras var na frente, né? Todos esses conceitos iniciais fazem diferença, né? Depois vocês vão ver que depois que vocês aprenderem, né, e verem os métodos e tal, não muda muita coisa, a gente meio que fica numa rotina ali, mas a gente precisa ter assim, esse embasamento, né? A Sara, aquela alteração do texto, ela vai aparecer no lugar do texto que está em P, também vai mudar a cor e o background. Isso. Eu tenho um P inicial, que no momento que eu chamo o JavaScript, vai fazer a alteração naquele próprio P, né? Mas olha que interessante, eu não precisei ir lá no HTML ou lá no CSS para fazer isso, né? O JavaScript já fez isso de forma dinâmica. Tá, ficou só ouvindo. Mas depois tu olha na gravação para te ver. Ou eu posso mostrar aqui de novo, né? No momento que, ó, eu tenho o mesmo P, né? Aqui, eu tenho um P só aqui no meu HTML, que é esse aqui, né? Que esse texto será alterado. Quando eu clicar e dizer que ele foi alterado, ele não vai ser alterado no meu HTML. Ele vai ser alterado ele vai ser alterado visualmente pelo meu JavaScript, né? Quando o meu JavaScript for executado, desculpe, ele vai fazer alteração, só que o meu HTML continua intacto, né? As alterações foram feitas pelo JavaScript, certo? Então, aí já também deixo a sementinha para vocês começarem a pensar, né? Quantas coisas maravilhosas eu posso fazer através do JavaScript, né? Como eu posso deixar meu site mais interessante usando JavaScript? Claro que aqui na trilha 1 ainda não, né? Porque a gente acabou de começar a ver. Ou se alguém já viu, já vai seguir aí, né? Osíris difícil, mas muito legal. Sabe, Osíris, que no início pode parecer assim um bicho de 7 cabeças. Nossa, quanta coisa que eu comando. Mas depois que a gente começa a entender, mas entender assim desde lá do início, né? Aquelas pequenas coisinhas assim, a gente vai construindo o conhecimento, e depois a gente olha assim e vê que não é tão difícil, né? São, são pequenos detalhes. A Sara fez um curso de JavaScript, foi tudo tão corrido que eu não aproveitei como deveria. Esse curso vai num ritmo muito bom. É. Então, por isso que eu falei ali, né, que ninguém consegue aprender o JavaScript em 30 dias, né? Tem que ser de uma forma mais lenta, assim, tu vê uma parte, praticar, entender bem os conceitos. É importante entender aquelas coisas mais simples ali do início, né? Como atribuir um valor, né? Como colocar um valor numa variável, como criar uma variável, como pegar o ID, como devolver
um resultado para aquele aí de, né, como saber se movimentar ali, vai ficar mais fácil de desenvolver, né? Porque eu sei como é que é esses cursinhos. E aí a gente escreve isso, e pá, acontece, né? Aí a gente fica meio. Aí quem tá começando, né, que não tem muita experiência, fica pensando, meu Deus, mas por que aconteceu aquilo ali, né? De que forma que aconteceu? É isso aí, somos mães, dona de casa, funcionária, cursos acelerados, às vezes deixa a gente doida. A gente vai criando uma ansiedade, né? E junto com a ansiedade vem meio que uma rejeição e a gente acaba realmente não aprendendo, né? Ou achando que é muito difícil, ou achando que é o pior de tudo, né? Achando que a gente não tem capacidade de aprender. Mas todos temos, né? Todos somos possíveis de aprender qualquer coisa que a gente quiser, né? E agora a gente tem mais esse plus aí da inteligência artificial, né? Não entendi nada que a Rafa falou daquele tal de Document Get Element by ID lá. Joga lá na IA e pergunta, aonde que eu uso isso? Por que que eu uso isso? Por que que tem aquele get element by ID, né? O que que aquilo ali faz? Por que que tem aquele ponto no meio? Faz ali uma sabatina para IA, né? E isso, a Monique plantou a sementinha, né? E agora virou uma árvore. Exatamente. Então, é nesse sentido que a gente tem que usar a IA, né? Para ajudar a gente a esclarecer essas nossas dúvidas, né? Para a gente construir o nosso conhecimento. Não só decorar, né? Eu brinco com meus alunos que eu detesto a palavra decorar. Não decorar que aquele comando fez aquilo, né? Mas por que que ele fez aquilo? Por que que é escrito daquela forma? Em que momento que eu uso, né? Em que momento eu não posso usar? Qual momento é conveniente usar? Qual não é, né? Nesse sentido, explorar a IA, né? Para a gente crescer, para a gente poder julgar, porque assim, se vocês pedirem um código completo para a IA, ela vai dar para vocês, mas e por que que aquilo está escrito daquele jeito? E está correto o que a IA trouxe, porque a IA não é 100% correta, né? A IA tem muitos erros, ela traz muitas coisas erradas. Coloquei aquele código para funcionar e não funcionou. Aí eu vou lá para a IA de novo, não funcionou. Mas o que que não funcionou? Por que que não funcionou, né? Porque tu sabe o que que tu quer que funcione, a IA não. Então, tu vai ter que ter o conhecimento, né, de treinar ela e especificar exatamente, passar os dados, né, para descobrir o que tu quer fazer, né. Ainda ela não lê o pensamento da gente, se ela lesse o pensamento da gente seria bem mais fácil, né. Eu só passaria os dados para ela mentalmente ali, ela já traria um retorno, mas não é assim que funciona, né, a gente tem que alimentar com a maior quantidade de dados possíveis para a gente ter a resposta. Mas, e além de tudo isso, a gente também tem que ter o conhecimento para julgar, né? Será que aquilo. Por que aquilo não deu certo, né? E saber conduzir a IA para também obter uma resposta certa. Porque a gente não consegue fazer milagre, né? A gente não consegue, por exemplo, criar um site completo de vendas que faça isso e aquilo. A IA não vai fazer tudo para ti, né? Tu vai ter que conduzir, tu vai ter que fazer de repente por partes. Ela não vai saber fazer todo o contexto de uma vez só, né? Então, não é a solução de todos os problemas. A gente precisa sim ter conhecimento, né? Porque o sucesso vai ser de quem as pessoas têm medo, né? Será que a tecnologia vai tirar os empregos, vai substituir as pessoas? Isso, saber perguntar e depois interpretar a resposta. Será que a gente vai perder emprego, né, para a tecnologia? A gente vai perder o emprego para as pessoas que saberem usar melhor a tecnologia, né? Não para a tecnologia propriamente dita. Então, a gente tem que se atentar para isso, tem que usar, sim. Eu sou o tipo de professor que apoia o uso da inteligência, mas o uso de forma inteligente, né? Não só assim, Ctrl+C, Ctrl+V. A IA me trouxe isso aqui, copia dali, cola ali, é isso, né? A gente tem que fazer esse estudo, explorar ela e aproveitar, né, essa valiosa ferramenta que a gente tem, que quem passou dos 40 e sabe que na época que a gente estudava, não era assim, que a gente tinha livros, os livros normalmente em inglês, né, eficiência da computação, eram todos em inglês, então quem não sabia fazer inglês perdia mais um tempão traduzindo o livro, ou tentando traduzir,
porque daí se não traduzisse correto, não tinha contexto, né? Não pegava o contexto que o autor queria passar. A internet tinha pouquíssima informação, né? Para quem tinha acesso ainda, porque era muito caro. E hoje em dia a gente tem, nesse sentido, né, muita facilidade. Isso, a Sara, exato, a gente pode usar como um mentor, sei lá, né, como um professor, perguntar. Por exemplo, quero colocar um botão lá no canto direito do meu site. Então, tu sabe o que tu quer fazer. Quero colocar aquele botão com aquela fonte, com aquela cor, em tal posição do meu site. Para IA entender o que tu quer fazer, vai ter que passar todo o contexto, né, de como teu site está estruturado. Ela não vai simplesmente te dizer, usa a propriedade XYZ e coloca lá que vai funcionar, né? Hoje ela vai, tu está usando o Advent isso, vou pedir exemplos de aplicação, isso, os exemplos, né? Por que é usado, quando quando não fica muito bom usar, né? Isso, exemplo, testa os exemplos. Então a gente tem que pensar nessas coisas, né? Se atentar para essas coisas. Gente, estourei o tempão aqui da mentoria, já é 9h16, mas assim, nossa última mentoria, né? Vou deixar essa semente aí plantada em vocês do JavaScript, para vocês, se tiverem tempo, se quiserem, né, darem uma estudada. Eu sei que a gente tem que descansar, né? Tem que tirar férias também, mas a gente também não pode parar totalmente, senão a gente acaba esquecendo também muita coisa, né? A gente tem que sempre manter ali quentinha as informações na mente. Qualquer dúvida, por favor, me perguntem durante a semana. Essa é a última semana, né, para a gente organizar tudo. E semana que vem a gente vai ter a mentoria de mostras, né, onde eu vou mostrar os trabalhos de vocês. Aí, de novo, para aprovação, você tem que entregar o código e o link do vídeo. O vídeo não é obrigatória a apresentação. Vocês vão me dizer ali, né, Rafa, pode apresentar ou não. Legal que todos quisessem, né? Para a gente poder depois, que assim, depois que a gente vê as apresentações, a gente faz comentários, né? A gente tem ideias, a gente olha assim, nossa, que legal, né? A forma que ela pensou de colocar tal coisa no site dela. E fazer assim, né? Um bate-papo em cima dos trabalhos e compartilhar aí, né? Com todo mundo que participou da trilha. Certo? Então, uma boa semana. Vamos lá, que não terminou ainda, dá um gás aí, né, para a gente terminar com alguns trabalhos, né, porque eu quero alguns trabalhos para apresentar segunda-feira, senão a nossa segunda vai ser tristinha, né, sem nada para ver. Vamos deixar uma segunda-feira bem bonita, tá? Semana que vem, tá bem? Então, uma boa semana, bons estudos e qualquer coisa estou à disposição sempre, tá? Me perguntem, não fiquem com dúvida, tá bom? Tá, tudo isso aí, muito bem. Certo? Então, um grande beijo e bons estudos. E vamos lá, vamos para cima, como o pessoal fala aí, né?